com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa, daí de onde você está, pedir ao Senhor e ao Espírito Santo que possa tocar na tua mente, no teu coração, no teu entendimento, para que essa catequese de hoje ela seja verdadeiramente um alimento sólido para a tua alma, para a tua vida de discípulo, de cristão, de servo de Deus. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos que aqui já estão para esta catequese de hoje. Te rendo graças e louvores, Senhor, por nos dar a graça e a permissão de estarmos aqui reunidos nesta hora, nesta tarde, neste dia, para, Senhor Jesus, aqui mergulharmos em mais esse encontro catequético. Envia, Senhor, teu Espírito Santo, envolve a cada um de nós, toca nossas mentes, nossos ouvidos, físicos e do coração, enche a nossa alma de uma profunda vontade, um desejo, uma fome, Senhor, de conhecer, e mais do que conhecer, Jesus, experimentar as tuas verdades que nos levam para mais próximo de ti, para uma intimidade com o Senhor. Ajuda que essa catequese de hoje, Jesus, nos fortaleça ainda mais a nossa convicção de cristãos, católicos, apostólicos, romanos, e a nossa decisão de seguirmos firmes nessa igreja e nessa fé. Que essa temática de hoje, Jesus, venha ao encontro dos anseios de cada um de nós, principalmente desses catequizandos, e possas, Jesus, sedimentar ainda mais essa fé, o entendimento e a opção de cada um, e que esses catequeses possam ser alimento sólido para formar discípulos, Jesus, mais preparados para a missão de te anunciar, onde quer que estejam, e sejam teus testemunhos em qualquer lugar. Pelos frutos dessa catequese de hoje, eu quero desde já vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, principalmente aqueles que por acaso esteja encontrando aqui hoje pela primeira vez, como o caso do Ítaker, a Cananda, eu não sei se estava no encontro passado, de sábado passado, mas nós já nos conhecemos, que também é da turma do Ennius, vocês participarem em alguns encontros comigo, na falta dele, então já não sou desconhecido, mas me chamo Ribamar, sou também catequista de adultos dessa paróquia de São Francisco,
E estamos dando continuidade esse ano para a conclusão desse período catequético, no meu caso, né? Começou ano passado, se conclui para este ano. Então, o ano passado inteiro nós estivemos refletindo, meditando, orando sobre o que a gente chama de período querigmático, sobre todo o querigma, né? Que é fundamental, porque o querigma ele tem a função de trazer a nós o primeiro anúncio. E que anúncio é esse? Existe um Deus que nos ama, um Deus que nos criou, nos fez por amor, e que nós também o reconheçamos e o amemos também. Só que com nossos primeiros pais, felizmente, por uma astúcia do inimigo, o pecado rompeu essa intimidade de amor entre Deus e o homem. Né? Aquela conexão direta de amor entre o Pai e nós. Nós só sabíamos conhecer o amor de Deus. Essa conexão foi rompida. E a partir dali nós passamos a viver meramente como homens carnais. Apesar de termos ainda o sopro de Deus, o Espírito, o ruar de Deus, mas passamos a ter uma vida mais carnal. Até porque lá em Gênesis 6, Deus disse que iria retirar o Espírito Santo do homem e o homem se tornou carnal. Então, a partir dali, nessa experiência triste do pecado, o homem conheceu a corrupção e todos os tipos de males e mazelas que nós vemos ainda acontecer até esses dias de hoje. Se hoje nós estamos vendo essa tragédia mundial, isso é culpa do pecado. É culpa da maldade humana. É culpa da nossa natureza decaída. É culpa da nossa desobediência por optarmos pelo mal em vez de querermos o bem. Em vez de optarmos pelas trevas do que desejarmos a luz, como diz João lá no capítulo 1 do Evangelho. Optarmos por desobedecer a obedecer. Optarmos por sermos infiéis a sermos fiéis. E o homem então vem colhendo mazela sobre mazela ao longo de todo esse tempo da sua existência a partir da queda de nossos pais Adão e Eva. Mas Deus tinha um propósito para nós, de nos resgatar. E esse resgate viria por uma mulher, viria por um novo Adão, que viria por uma nova Eva. Nós sabemos que essa nova Eva é Nossa Senhora, que esse novo Adão é Jesus Cristo, que vem, encarna no ventre de Nossa Senhora e vem a este mundo para, como diz o Catecismo da Igreja Católica, nos mostrar o que é o verdadeiro amor, como nós deveríamos ser e perdemos com a queda de nossos pais. Jesus é o espelho do verdadeiro homem perfeito que nós seríamos se não tivéssemos caído em pecado. E aí Jesus, para nos dar essa possibilidade de novamente termos o acesso a esse amor de Deus, a essa vida em Cristo e a salvação, Ele vem e nos redime numa morte de cruz, que nós vamos mais uma vez rememorar e celebrar a partir da semana que vem, tendo seu ápice lá no domingo da ressurreição. Na sexta-feira, Jesus paga o preço por cada um de nós, por termos desobedecido e caído, pecado e perdido, decaído da graça e perdido o céu. E Jesus vem para nos redimir e nos dar de volta a possibilidade do céu, que não existiria se ele não viesse e não pagasse o preço. Então, Jesus vem e nos dá a salvação, nos possibilita salvação novamente. Agora, para nós termos acesso a essa salvação, é preciso o quê? Nós darmos um passo de fé. Necessário é a fé. Porque é dando um passo de fé, crendo que Jesus verdadeiramente
é Deus que se encarnou, o Filho de Deus que se encarnou para nos redimir, nos restaurar. E que diz, né, que todo que crê em mim terá vida, né, jamais morrerá. Ele que disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que essa salvação aconteça, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou nós acolhemos Jesus na nossa vida como total Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso viver, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso decidir. Em tudo Jesus tem que ser Senhor. Ou não há possibilidade de céu. E aí, quando nós damos esse passo para dizer sim, Senhor, eu te quero na minha vida, nós já o aceitamos de certa forma no batismo. Mas o batismo é um primeiro passo. Nós temos que continuar dando passos, e cada passo que nós damos para o céu é um aceitar de Jesus a cada dia. É um renunciar ao mundo e aceitar a Jesus e acolhê-lo como primeiro e acima de tudo nas nossas vidas. E quando a gente dá esse passo de renunciar ao pecado e voltar para Deus, voltar para Jesus, como fez aquele filho pródigo, essa fé está nos levando àquilo que nós chamamos de conversão. Agora, para que essa fé aconteça, para que essa conversão se realize a cada dia em nós, nós precisamos de uma força do alto. Essa força do alto é o Espírito Santo. E Jesus disse: necessário é que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E o Espírito Santo veio naquele dia de Pentecostes para ajudar a igreja na conversão e na salvação dos homens. Então, se nós queremos todos os dias verdadeiramente ter Jesus como nosso Senhor e perseverar nele, nós temos que ser íntimos do Espírito Santo obrigatoriamente. Não é uma opção, é uma necessidade. Você, eu, todos nós aqui, temos que ser íntimos do Espírito Santo e termos ele como necessidade na nossa vida, como o próprio oxigênio que nós estamos respirando. Porque sem a ação do Espírito Santo, como nós vamos até falar aqui na continuidade da nossa temática, nós não iremos trilhar esse caminho de conversão e de céu. E a partir do Espírito Santo, nós somos impulsionados a trazer outros também para essa realidade de graça, de fé, que é a vida em Cristo. Uma vida de conversão, uma vida de salvação. Então, eu não me caibo em mim só em saber que eu estou querendo me salvar, eu quero salvar a outros também. E por isso que aqueles discípulos, aqueles apóstolos no cenáculo de Jerusalém, a partir de São Pedro, nosso primeiro Papa, quando saem porta fora daquele cenáculo, Pedro faz a sua primeira pregação ali, já como igreja católica, e arrebanha quase 3.000 pessoas numa pregação, porque na ação poderosa do Espírito Santo. Em Romanos 5,5 diz que é ele, o Espírito, que derrama o amor de Deus nos corações. Aquela pregação derramou o amor de Deus no coração daquelas pessoas que automaticamente disseram para Pedro: o que devemos fazer então? Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos e apartai-vos dessa geração perversa. E a partir dali, 3.000 vidas de uma vez vieram ser comunidade, ser eclésia, ser igreja, junto com Pedro, aqueles apóstolos, Nossa Senhora e aquele grupo que estava ali no cenáculo. E ali, assim começa a história da Igreja Católica e chega até nós. E qual é o meu papel aqui, como catequista? Continuar atualizando essa verdade de mais de 2.000 anos. Essas catequeses aqui são muito mais do que colocar ensinos para vocês. Mas antes de tudo é
fazer aqui cada um convite. Vinde para Jesus. Aceitai-o, acolhei-o, recebei-o. Tenha ele como íntimo na sua vida. E busque viver a partir do parâmetro de Jesus uma vida nova. E que vida nova é essa? Que é o tema que nós já começamos semana passada. Vida de santidade. E nós vimos sábado passado que 1 Pedro 1, 15 e 16, sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Pedro falou isso por quê? Porque Jesus já tinha pregado lá no Sermão da Montanha, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O caminho do céu, o caminho da salvação, passa por uma vida de santificação. Por isso que Paulo, que depois vai se tornar apóstolo também, vai deixar escrito lá em 1 Tessalonicenses 4:3, eis a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. A vossa santificação. Então, isso não é um convite. Isso é uma ordem de Deus. Sede santos, como vosso Pai é santo. E esse deve ser o nosso chamado. Essa deve ser a nossa busca. Porque o nosso parâmetro é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? O santo dos santos. Então sejamos santos como Jesus Cristo é santo. Lá no Apocalipse, São João vai ter uma visão de um anjo. Se vê ao lado de um anjo, o anjo mostra uma multidão de homens e mulheres vestidos de branco. E aquele anjo pergunta para João, o que tu veres aí? E ele diz, eu não sei, diga o Senhor. Diga você. Ele diz, esses são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que quer dizer vestes brancas, gente? Santidade. Onde é que estavam aquelas pessoas daquela visão? No céu. O céu passa por santidade. Agora, foi onde nós encerramos na catequese do sábado passado. O que pode nos ajudar nesse processo de santificação? Comentamos lá anteriormente que, primeiro, renunciar ao pecado, romper com o pecado, repudiar, repelir o pecado de uma vez por todas. Seja ele pecadinho ou pecadão, não interessa. Até porque vários pecadinhos dão origem a um pecadão, que são os que levam ao inferno. Então, romper com o pecado. Segundo, acolher Jesus como Senhor verdadeiramente da sua vida. Depois, viver a fé. É vivendo a fé, de fé em fé, é que mais eu me aproximo de Jesus. Porque diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que não tem fé, não crê em Deus. Aquele que não crê em Deus não se santifica. Aquele que não crê em Deus não se santifica, não se salva. É a ordem lógica das coisas. Então nós temos que viver a fé. E nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo agora, como Deus está nos dando, ainda que a força na marra, já que na bonança ninguém busca viver a fé, é na adversidade que a coisa vai ter que acontecer. E nós estamos sendo chamados a exercitar a fé agora nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo propício para isso. Para nos aproximarmos de Deus, não por medo de um vírus, mas pelo temor de perder o céu. Então, viver a fé é fundamental. Leiam os evangelhos lá e vejam como Jesus exultava quando alguém
demonstravam um ato de fé, como, por exemplo, pessoas que nem judeus eram, como aquele centurião que pede para Jesus ir curar o servo dele. Jesus diz: vamos lá que eu vou curá-lo. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. O que Jesus responde? Nunca vi tamanha fé em Israel. Aquela cananeia, uma mulher pagã, também não era judia. Senhor, salva minha filha porque ela é terrivelmente atormentada por um espírito imundo. Jesus diz: é justo tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, para os cães. E aquela mulher diz: é verdade, Senhor, mas os cães às vezes se fartam ao menos das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. Como Jesus se surpreendia e exultava quando via um verdadeiro ato de fé nele. Porque olha lá no caso, leia lá a ressurreição de Lázaro de João 11. Marta é repreendida 2 vezes por Jesus. Por quê? Porque lhe falta fé. Senhor, como é que o Senhor vai ressuscitá-lo? Já está morto há 4 dias. Eu já não te falei que se creres a fé, verás a glória de Deus. Então, se nós queremos viver vida de santidade e intimidade com Jesus, temos que viver a fé. E a fé, São Paulo diz em Hebreus 11:1, é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós que caminhamos na fé, nós caminhamos sob certezas. Eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo, Deus vai colocar nos seus devidos lugares. Novamente. Os homens estão aí se esforçando, feito loucos aí querendo fazer somente a sua força humana. Muito poucos deles estão se dobrando os joelhos e pedindo a ajuda do alto. Mas com a ajuda do alto, isso se supera rapidamente. Então, não há santidade sem fé. E continuando, vida no Espírito Santo. Nós voltamos àquilo que nós já falamos agora há pouco lá atrás. Por que vida no Espírito Santo? Porque 1 Coríntios, no capítulo 12, quando fala dos carismas do Espírito, 1 Coríntios 12, lá no versículo 9, quando Paulo vai dizer, né, a respeito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Aí ele começa a dizer, né, a partir do versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele vai dizer, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí ele vai dizer, a cada um, no versículo 7, é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Então a um é dado um espírito de palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Versículo 9, a outro é dada a fé. E diga-se de passagem, que existe a fé infusa, que é aquela que a gente recebe no nosso batismo. E essa é a fé efusa, a fé que vem pelo batismo no Espírito Santo. Essa fé aqui é aquela que produz prodígios, milagres e sinais, que faz qualquer um de nós fazer o que Jesus fez. Jesus diz, se tiveres fé e pela ação do meu Espírito Santo fareis o que eu fiz e coisas até maiores. Por isso que São Padre Pio ressuscitou mortos como Jesus ressuscitou, curou pessoas como Jesus curou. Padre Pio fez prodígios tremendos que nem aqui na Bíblia está relatado que Jesus fez. Mas por quê? Um homem cheio do Espírito Santo e cheio da fé.
Ora, se Jesus disse, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaria essa montanha se lançar no mar e ela iria. Olha só a provocação que Jesus faz. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho uma outra Bíblia antiga ali que tem um grão de mostarda pregado na página ali. Uma coisinha minúscula. Quer dizer que se você tivesse uma fé daquele tamanhinho, tu farias prodígios portentos. Mas, como não exercitamos a fé pela falta de intimidade com o Espírito Santo, a gente descrê. Acho que não, é para esses homens especiais, para esses santos especiais, não é para mim isso aí. Então, a santidade passa pelo Espírito Santo. Por isso que ele já se chama o quê? Espírito Santo. A santidade passa pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai nos fazer o quê? Romper. É ele que vai nos ajudar a romper com uma mazela chamada carne. Sabe qual é o nosso grande mal? Se chama carne. Essa vida carnal que nós vivemos. Onde nela habita uma lei que nós já falamos aqui no sábado anterior, chamada concupiscência. Uma tendência ao pecado. É como um ímã. O pecado nos atrai por causa desse mal chamado concupiscência em nós. Está lá na carta de São Tiago, só ele fala disso. Então em Romanos 8, no capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim, Paulo diz assim: os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Acho que na Ave Maria de vocês diz mais ou menos o seguinte, né? Os que vivem na carne são da carne, os que vivem do Espírito são do Espírito, mais ou menos assim. Ou se agradam das coisas do Espírito. Os que são da carne se agradam das coisas carnais, os que são do Espírito se agradam das coisas espirituais. Você acha que um baladeiro que gosta de viver de festa em festa, de farra em farra, de pegação em pegação, ele se atrai facilmente por um rosário, por uma vigília, por uma noite de louvor, por um grupo de oração, por um terço, que é 15 minutos? Para ele é a coisa mais terrível do mundo. Agora, manda um WhatsApp para ele dizendo, cara, hoje tem um negócio bom acolá, ele diz, eu já estou pronto. Me diz a hora e o lugar que eu já estou lá. Porque os que são da carne gostam do que é carnal. Quem é do Espírito gosta das coisas espirituais. Como é que a gente rompe com essa carne? É buscando vida no Espírito. É buscando vida no Espírito. Não tem jeito, não tem outro jeito. Não adianta querer fazer média. Não, eu posso conciliar os dois. Não. Dá jeito, né? É muito radicalismo, a gente pode conciliar. Tem uma conciliação aí, não pode ser tão a ferro e fogo assim. Ah, é? Jesus é radical porque ele diz que aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não ajunta comigo espalha. E só ajunta com Jesus quem está em vida de graça, de santidade, na ação do Espírito Santo. No versículo 9 desse mesmo capítulo 8, Paulo ainda vai dizer assim: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo. Claro que ele falava aí dos pagãos em primeiro lugar, daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, não eram batizados, nada. Mas, de certa forma, hoje, mais do que nunca nesses tempos, se encaixam para quem? Para os cristãos. Existe um livro muito interessante de um católico, um missionário católico chamado Prado Flores, intitulado Ide e Evangelizai os Batizados. Hoje quem está precisando se reevangelizar são os próprios batizados, que estão mais pagãos do que os próprios pagãos. É católico que defende aborto, é católico que defende eutanásia, é católico que defende casar, descasar, recasar de novo, é católico que defende união homoafetiva, é católico que apoia a ideologia de gênero. Se eu não me aceito no corpo que eu vim, tem que mudar mesmo. É católico que aceita os mais absurdos que estão sendo pregados neste mundo. São pagãos que precisam se converter novamente. Essas almas precisam do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sendo a nossa bússola, o nosso orientador, o nosso direcionador para dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui pode, isso aqui não pode. Por aqui você vai, por aqui você não vai, isso aqui você deve, isso aqui você não deve, isso aqui pode, isso aqui não pode. Nós vamos fazer a nossa vontade, a nossa carne vai prevalecer. E a prevalecência da nossa carne é perdição. Se o Espírito Santo prevalecer em nós, o nosso fim é salvação. Se o Espírito Santo não prevalecer em nós, se a carne tomar de conta, o nosso fim é perdição. E por que isso? Porque Paulo continua batendo nessa tecla desse dualismo carne-espírito lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele diz a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16, ele diz: essas passagens, tá, gente? Porque o nosso tempo corre, eu não tenho como deixar, dar um tempo para vocês ir procurando, mas todas essas passagens bíblicas, finalizando essa temática, eu vou colocar no nosso grupo lá para você ler, reler, refletir cada uma delas, tá certo? E quando eu puder compartilhar esses vídeos que eu estou gravando, vocês também vão poder rever esse encontro. No versículo 16, Gálatas 5, a partir do versículo 16, ele diz: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. O que Paulo diz? Exortando, deixai-vos guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais os desejos da carne. Por quê? Pois o que a carne deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a carne. Então, meu irmão, minha irmã, existe um combate feroz aí em você. Entre essa coisa chamada carne e essa graça chamada Espírito Santo. São água e óleo. Não se misturam de jeito nenhum. Não adianta você querer fazer uma intermediação entre os dois, você não vai conseguir. Pois o que a carne deseja contra o Espírito, o que o Espírito deseja contra a carne, são o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. E aí eu te peço, meu irmão, reflete nessas obras aqui, se algumas delas você não já viveu ou está vivenciando. É um bom caminho de exame de consciência para você ir ao sacramento da confissão. São bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual. Gosta de um Big Brotherzinho? Tá dentro disso aqui, ó.
impureza, devassidão, idolatria. Idolatria que não é de imagens, de escultura, mas aqui é idolatria a cantores, atores, atrizes, banda de música, banda de rock, grupo funk, clube de futebol, seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem mais amor a qualquer um desses aqui do que a Deus. Tem amor até a si mesmo mais do que a Deus. Isso se chama idolatria. Tudo aquilo que eu endeuso no lugar de Deus é idolatria. Por isso que não existe ateísmo. Padre Paulo Ricardo ensina isso. Não existe ateísmo. Chesterton diz: o problema não é você tirar Deus da sua vida, o problema é o que você vai colocar no lugar, porque quem tira Deus da sua vida, teoricamente chamado de ateu, ele vai colocar algo no lugar, e geralmente a primeira pessoa que ele coloca no lugar de Deus é ele mesmo. Então, você não é um ateu, você é um idólatra de si mesmo. Se puder, você ergue uma estátua para você mesmo, fica se adorando como um narciso. Então, por isso que o Espírito Santo tem que vir para quebrar essas coisas. Então, continuando, idolatria, feitiçaria. Conhece alguma amiga que já fez uma simpatia para segurar namorado? Já te ofereceram esse caminho? Cuidado. Muito cuidado. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções ou partidos, né, na Bíblia de vocês, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Tudo isso é obra da carne, gente. E não há santidade quem está vivendo na prática dessas coisas. Agora, a partir do versículo 22, ele diz que olha quem está no Espírito Santo. O fruto do Espírito, porém, é amor, ou caridade, né, na Bíblia Ave Maria, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Se você ler essa lista de frutos do Espírito Santo, você não encontra nenhuma em você. Está faltando intimidade com o Espírito Santo. Por isso que busque, peça, seja íntimo. O Espírito Santo só quer uma coisa de nós, que nós peçamos Ele. Vem, Espírito Santo. Vem conduzir a minha vida, vem ser parte da minha vida. Então não vai existir santidade, irmãos, sem Espírito Santo. Sem Ele nos aprimorando, sem Ele nos lapidando. Nós somos pedra bruta. E o Espírito Santo é que vai nos tornar um diamante. É Ele que vai nos lapidar. Para viver santidade, tem que ter vida de oração, ponto pacífico. Sem santidade, sem vida de oração, irmão. Sem oração, sem vida, sem santidade, irmãs. Não tem como. Então, por isso que, por exemplo, Mateus 6, nosso Senhor Jesus Cristo diz o quê? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. Agora, esse fechar a porta do quarto, que quarto é esse? Não é o quarto aí onde você possa estar nesse momento, não. Não é o quarto físico só da tua casa. Esse quarto físico, meus irmãos, minhas irmãs,
é também o quarto do teu coração. Então isso quer dizer que Jesus está querendo dizer que você pode encontrar a Ele em oração aonde você estiver. Você pode fechar, entrar na porta do quarto do teu coração e entrar em oração junto a Jesus lá no teu trabalho, lá numa fila de banco, andando na rua, num ônibus viajando, onde você quiser. Você pode entrar na presença do Senhor e orar. E essa oração não pode ser só uma pedição sem fim. Essa oração tem que ser principalmente uma oração de amizade. Quem chega para o seu mestre, o seu rei, o seu Senhor e diz: Senhor, eu quero viver santidade, mas aqui nessa área está complicado, Senhor, está difícil, me ajuda. Me dá uma direção, Jesus, me dá uma orientação, me dá uma inspiração, uma condução, me dá uma saída, me diz como eu fazer por aqui, como é que eu faço para sair dessa situação. Jesus tem que ser amigo, mestre, conselheiro, não é só o resolve tudo da nossa vida, não. Os grandes santos e santas da igreja todos, o que menos eles faziam junto a Jesus era pedir, a não ser que fosse para os outros, mas era dizer: Senhor, me ajuda a viver a minha vida de santidade. Está difícil aqui, está difícil ali, está difícil acolá. Me ajuda a sair dessa situação. Leia o Diário de Santa Faustina Kowalska, que você vai ver como é que Jesus aprimora uma alma na santidade. Por quê? Porque era uma mulher de oração. Todos os santos eram homens e mulheres de oração. Todo mundo ama São Francisco, todo mundo é fã de São Francisco. Mas quantos querem fazer o que São Francisco fazia? E se ajoelhar diante de um crucifixo às 7 horas da noite, que era a hora que os frades iam se recolher nas suas celas, se punha de joelho, abria os braços em cruz na frente de Jesus crucificado e varava a noite dizendo: Jesus, eu te amo. 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 Isso é a escola de santidade. Então, sem vida de oração, não tem como ter santificação. A oração, a vida de intimidade no Espírito Santo, viver a fé, tudo isso vai nos levar a uma intimidade com o Senhor e fazer cada vez mais crescer em nós o quê? Um amor a Deus, um amor a Jesus. Gente, se eu puder dar um conceito para vocês do que é santidade. Santidade está nesse livro aqui, ó. Tá aí ao contrário para vocês, né? O Divino Amigo, de um padre redentorista chamado José Schrivers, né? O segundo nome dele é complicado, só escrevendo mesmo. José Schrivers. S-C-H-R-I-J-V-E-R-S. José Schrivers. Esse livro aqui, depois eu digito e boto até no grupo para vocês, tá? Porque até tá ao contrário. Mas esse livro aqui, gente, ele começa dizendo isso aqui, ó. O que é a santidade? Tá de trás para frente, né? Mas dá para ler aí. A santidade consiste no
amor. E no amor a quem? Olha aí, olha embaixo aí no tópico número 1. Em amar a Jesus. Santidade é amar. E amar a quem? Amar a Jesus. Por isso que ele diz aqui no texto, ele diz assim, olha que interessante. Amar a Deus com todas as suas potências, eis o mandamento, eis o fim único da vida do homem no mundo, eis a santidade. Ser santo não é, pois, fazer milagres, é somente amar a Jesus de todo o coração, é entregar-se a Ele sem reservas, é crer firmemente em seu amor. Ser santo não é ser isento de faltas, é tão somente não pecar por malícia, não amar sem defeitos, é refugiar-se nos braços de Jesus depois de cada fraqueza e pedir-lhe a cura. Ser santo não é extenuar-se em macerações. O que ele está falando aqui? Ele não está falando aqui que ser santo não é ser como muitos santos. É tudo bem que era uma coisa deles, espiritual, era uma ascese. Mas santos como São João Maria Vianney, que rasgavam as carnes achibatadas todos os dias na busca de santidade, ele diz que não é necessariamente isso. Fugir aos olhares do mundo, ocultar-se no fundo de um deserto, nem mesmo assombrar o mundo com o esplendor das obras ou subjugá-lo com o poder das palavras. Longe disso, ser santo é aplicar-se tranquilamente a cumprir os seus deveres de seu estado para agradar a Jesus, suportar para lhe ser agradável os pesares da vida e deixar-lhe plena liberdade em dispor seu bel prazer da alma e do corpo, da saúde e de todos os bens. O que ele está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã? Ser santo é você que é casado, como eu, por exemplo, cumprir os teus deveres de estado fielmente. Por amor a Jesus, você suportar até as chatices do teu marido, da tua esposa. Aqueles momentos de importunação do teu filho, da tua filha. As lutas de sabores, as perdas de sono, tudo isso te santifica quando você coloca cada provação dessa como aceitando elas por amor a Jesus. Lá no teu trabalho, aguentar as humilhações do teu patrão, da tua patroa, dos teus colegas de trabalho que querem te puxar o tapete, passar a perna, e você perdoar e aceitar essas provas por amor a Jesus. Isso é santidade. Isso é santidade. Então, é um livro maravilhoso, é um itinerário espiritual, né? Na verdade, é um retiro espiritual. Muito simples, mas muito profundo que esse padre que propõe. E ele que me abriu os olhos para essas coisas. Porque eu realmente pensava que era isso. Senhor, então a santidade só vai acontecer na minha vida no dia que eu fizer um surdo ouvir, um mudo falar, um cego enxergar, um paralítico andar. Ele vai dizer, não é necessariamente isso. Talvez a tua alta santidade, porque quanto mais você se aproxima de Jesus e a tua vida evolui na santidade, essas graças acontecem naturalmente. Mas a princípio, o ponto de partida de tudo é o quê? Desejar amar a Jesus e ser íntimo dele, ser totalmente dele. Isso é santidade. E para concluir, gente, concluindo nosso encontro de hoje, a santidade também pode acontecer pela via sacramental, pela vivência dos sacramentos. Tá? O Catecismo da Igreja Católica,
diz o seguinte, aí eu peço licença a vocês só um minutinho aqui para mim, para estar comigo o catecismo aqui, eu não peguei, vocês me perdoem, volto em um minuto, tá? Então, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte no seu parágrafo 1123. No seu parágrafo 1123. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. Está aqui. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Então, quer buscar vida de santificação? Viva bem os sacramentos que você está buscando nesse tempo de catequese, né? Aqui alguns são só batizados, outros são batizados e já têm a Santa Eucaristia. E a maioria aqui, todos, né, estão buscando alguns a Eucaristia e o Crisma, outros o Crisma. Né? Alguns aqui já devem ter o matrimônio, já vivem o sacramento da confissão. Então, a vivência fiel, verdadeira, fecunda, amorosa, reta, digna desses sacramentos podem te santificar. Principalmente esses dois: confissão e Eucaristia. Porque esses dois, principalmente, você vai ter que ter eles toda a sua vida. Do dia da sua primeira Eucaristia ali pelos 10, 11 anos de idade, onde você se confessou pela primeira vez para poder receber o sacramento da Eucaristia, até a sua morte, se Deus te der essa graça de no teu leito de morte você poder se confessar ou receber a unção dos enfermos, que vale por uma confissão, você está trilhando um caminho de santificação. E o certo é o que, gente? O céu é lugar para santos. O céu é lugar para santos. Nós temos aqui, eu dei só alguns, não estão todos aqui, eu dei alguns indicativos para vocês de como buscar essa vida de santidade. Agora, não vai adiantar eu ter citado esse monte de tópicos se antes de tudo não tiver o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu quero ser santo. É como Santa Teresinha do Menino Jesus, que diante de Jesus em oração disse: Senhor Jesus, eu não quero ser mais uma santa. Eu quero ser uma grande santa. E conseguiu ou não? Uma garota que morreu com apenas 24 anos de idade. Entrou para o Carmelo com 16, com 15, morreu com 24, e hoje é um dos espelhos de santidade mais amados no mundo inteiro. E qual era o itinerário de santidade de Santa Teresinha? Que ela chamava de pequena via. Nas mínimas coisas, o máximo de amor que eu puder. As mínimas coisas que eu fizer, o máximo de amor que eu puder, por amor a Jesus.
Então o que Santa Teresinha fazia? Estava lá lavando as louças. Senhor, eu estou lavando essas louças por amor a Ti. Não queria nem estar aqui, mas fazendo isso. Faço por amor a Ti. Até porque aqui, como eu vejo que eu tirando a sujeira desses pratos, eu sei que eu preciso que o Senhor tire as sujeiras da minha alma, do meu coração também. Tinha uma freirinha lá, uma senhora que era terrível, insuportável. E Santa Teresinha se predispôs a quê? Pedindo a Jesus em oração: Senhor, eu quero amar profundamente essa irmã. Profundamente. Porque eu sei que tu amas ela. Eu também quero amar ela. Essa é a via de Santa Teresinha. Então tá varrendo a casa? Varra por amor a Jesus. Tá indo fazer aquele teu trabalho, tá saindo para o trabalho arrastado, com os pés pesando 1 tonelada, dizendo dentro de você: hoje eu queria estar em qualquer lugar, menos naquele lugar. Vai e faça, por amor a Jesus. Essa é a via de santidade de Santa Teresinha. Por isso que é mestra de vida espiritual e mestra de santidade. Certo é que, gente, nós temos que buscar vida de santidade em todos os momentos e oportunidades da nossa vida. E quando essa santificação, esse amor a Jesus, essa vida em Cristo vai crescendo em nós, nós desejemos ver santidade na vida dos que estão ao nosso redor também. Para que assim a gente veja crescer aquilo que Papa Paulo VI, né, desejava, que era a civilização do amor. Né? São João Paulo II depois também escreveu sobre isso em muitas das suas cartas, né, dos seus documentos. E o que nós devemos fazer então nesse nosso itinerário? Perseverar. Nós vamos cair hoje, mas como a gente acabou de ler aqui no trechinho do livro, é levantar com humildade e pedir perdão e com Jesus recomeçar tudo de novo. A santidade é um cair e levantar. É que nem uma vez, né, conta a história que um homem ia passando na frente do mosteiro e um dos monges estava na porta. E esse homem perguntou para esse monge: o que vocês fazem aí dentro? O que vocês fazem trancado aí nesse lugar? Ele diz: aqui a gente cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. Até que um dia a misericórdia de Deus vai nos levantar, nos pôr de pé e não nos deixar nunca mais cair. Esse é o itinerário de santidade. É cair e levantar. Cair e levantar. Até o dia que o Senhor vai nos firmar o nosso espaço. Para a gente seguir em frente e não cair mais. Amém, gente? Ficou bem compreendido, sim ou não? Então, peço que vocês reflitam sobre essa temática da santidade. Como eu disse, eu vou disponibilizar todos esses trechos, essas leituras bíblicas, para que vocês leiam, releiam, reflitam, orem com essas leituras. Vou dar um jeito de disponibilizar esses vídeos para vocês rememorarem novamente. Espero que vocês já estejam vendo os outros lá do Instagram que eu pedi, né, que eu recomendei a vocês, que estão salvos lá, né, do ano passado, do período querigmático, né, o Instagram Ribamar Catequese, entra lá, entra no IGTV, né, digita lá Ribamar Catequese, vai aparecer todos os encontros de catequese do ano passado, né, a exceção dos 2 primeiros.
e deem uma assistida lá. Também reflitam naquelas temáticas e vamos crescer. Vamos desejar a santidade. Vamos desejar o céu. A santidade não é querer ser diferente de ninguém. A santidade é querer ser igual a alguém, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós cresçamos como Ele, né, até a estatura de Cristo. Né? Então, um jogador de futebol começa a jogar bola com 10 aninhos de idade, 8, 5 anos, dizendo que quer ser quem? Quer ser Neymar, quer ser Ronaldinho, quer ser Pelé, quer chegar na estatura dos tops. Por que que nós, na vida espiritual, nós não queremos chegar na estatura de Jesus? Idêntico a Ele? Claro que não. Mas, pelo menos próximo a Ele, né? Já é muita coisa. Amém, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe esse fim de semana, toda semana de vocês, com a permissão dele, nós possamos estar aqui. Sábado que vem não, que é sábado de Semana Santa, né? Não tem catequese, mas daqui 15 dias, se Deus quiser, em nome de Jesus e Ele permitindo, estaremos aqui para continuar e iniciando o quê? Os sacramentos. Uma das vias de santificação não é os sacramentos? A partir do próximo encontro, nós começamos a mergulhar nos sacramentos da Santa Igreja Católica, essas vias de santificação. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, que essa catequese de hoje verdadeiramente faça diferença na vida de cada um desses irmãos e irmãs, na minha vida também. Que possamos, Jesus, querer e desejar e com teu auxílio alcançar essa vida de santidade, Jesus. Porque queremos e desejamos de todo o coração um dia contigo estar na glória do céu para contigo reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, Senhor, nos ajuda a partir de agora, nessa luta, nesse combate de cada dia contra a carne, o mundo, o inimigo e contra nós mesmos. Nos ajuda a sermos, Jesus, em Ti mais que vencedores, santo como Tu és santo, para que possamos, com todos os Teus anjos e santos, a Ti glorificar, exaltar, bendizer e adorar, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau. Valeu.